Entrando aqui. Opa. Nóbrega. Ixi. Gente, tudo bom? Tá entrando o pessoal aí. Vamos esperar o Taiguara também, né? Que chegou aí pra live. Tudo bom? Boa noite. Deixa eu ajeitar esse negócio aqui tá meio torto. Boa noite. Gente, tudo bom? Taiguara falou que tá ajeitando ali as coisas também. Já deve aparecer. Eu nunca sei o que falar nesse começo assim da live, tá entrando as pessoas e tal. Mas que bom que o pessoal tá aí para ver sobre esse tema, né? O Zé Roberto, grande advogado. Tudo bom, Zé? Tinha que fazer uma live com o Zé Roberto também sobre um tema de direito, hein? Manda um tchau pra mim. De vez em quando eu vejo ele na página do meu pai, aparece lá na página do meu pai comentando. O pai é professor de processo civil. Temos mesmo, olha aí, já. Taiguara. Bom, Taiguara já apareceu. Lucas Dias. Como vai a quarentena? Olha, a quarentena, né? A gente tá aqui vários dias, é bom. Dá para ler bastante. Vamos ajeitar aqui. Rafael Rodrigues. Tudo bom, meu caro? Fala, Guilherme. Tudo bom? Que Tudo alegria estar aí com tranquilo, você de graças a novo. Deus. Pois é, alegria minha. Prazer Ah, que... também. O prazer é todo meu. Fazer aqui, ó, o Luiz Eduardo entrou aí. Luiz é seu fã, viu? Eu falei que ia fazer live com o Taiguara, ele fica assim, ó, vai fazer live com o Taiguara, não sei o quê. Ele é. Olha aí, já mandou, ó, esse é imperdível, tá vendo? Você tem uns fãs aqui no Paraná, sabia? Ah, é? Tá faltando eu ir aí. Mas tem que vir aqui mesmo, aqui é maravilhoso, pô. Quando Eu, e terminar eu isso tenho... tudo, se Deus quiser, a gente vai poder voltar a viajar, né? Ah, mas com certeza. Eu também tenho que ir para João Pessoa, que eu aproveito e visito minha avó lá em Natal. Passo meu É, tem tempo lá em João mesmo. Pessoa. Seria bom, né? Com certeza. Com certeza. Tem que dar uma passada por aqui, fazermos um curso aqui pro pessoal. Tem Ah, gente que imagina que quer. alegria. Ô, rapaz, seria uma alegria imensa, né? Seria sim. Eu, Vamos dar um abraço aí pro Luiz Eduardo, então. Tá? Já vi aí os comentários dele também. aparecendo, né? O pessoal montou um grupo para estudar direito natural, várias outras coisas na Universidade Federal, né? E daí Sim. eles chamaram, eu fui lá outro dia, e o pessoal ali do grupo estava assistindo a live, a última, tal, tava empolgado, foi é um negócio que tá ajudando aí a motivar o pessoal a estudar direito natural, é bacana, né? Isso aí tem que ser um Na, movimento, tem que na, começar a na espalhar. UFR? Na UFPR. Ah, teve. Logo depois daquela live que nós fizemos, eu abri uma caixinha de perguntas e uma pessoa, acho que ou era professor da UFPR ou era aluno de direito. Ele Uhum. perguntou justamente isso, se não tinha condição de eu ir ao Paraná para a gente fazer uma palestra conjunta sobre o mesmo tema. É impressionante, olha aí. Então já tá aí os frutos da live, né? Isso. Acho que estamos com um coro bom, podemos começar aí a Sim, claro. começar o tema. Então, Taiguara, vamos falar um pouco aí. Vou deixar. A gente vai conduzindo, apesar de ser na minha página, a gente vai conduzindo simultaneamente. Né? Quer dizer, você puxa um assunto, também eu puxo outro. Mas para começar, a gente falando da formação intelectual do jurista, né?
o que que você vê que seria o ponto central da formação intelectual do juiz? Tanto o que que falta, né? Porque a gente tem como que está o cenário atual, esse é um lado, né? E por outro lado, o que que faltaria? Ou seja, tanto um pouco a situação atual e talvez o que que estaria faltando, né? Sim. Veja, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos começar a tentar, né, dentro da vida jurídica é a visão reduzida do direito que impera nos dias atuais, né? Nas faculdades de direito, nos poderes públicos, nos livros de direito, em todo lugar. Isso nós falamos um pouco na nossa conversa anterior, mas a gente não entrou a fundo nesse assunto, que é a questão de ver o direito apenas como se fosse, de um lado, um esquema, né? Uma questão puramente de ciência, uma ciência técnica, vamos dizer Sim, assim. E, de outro lado, ver também o direito apenas como lei, como norma. sim, Né? sim, E hoje em dia tá uma situação ainda mais absurda, porque você não vê o direito apenas. Bons tempos eram aqueles em que o direito era apenas a lei, né? Mas hoje em dia o claro. direito tem resolução, portaria, valendo muito mais do que lei. Aqui no Brasil é só o que tem. Né? Uhum. Então, uma das primeiras coisas que eu acredito que a gente precisa combater dentro do estudo do direito, e todo jurista tem o dever de fazer isso no Brasil hoje, é essa visão reduzida, porque o direito ele tem claramente 5 faces. Né? O direito ele pode ser visto como norma. Pode. Ele é uma norma, né? Você tem o direito Uhum. à face legal do direito. Existe esse Claro. aspecto. É o direito como o direito posto, positivo, né? As leis que Sim. nós estudamos, as normas que regulam a vida social e etc. E o direito também pode ser visto como ciência. Isso é fato também. Ele é, hoje, e sempre foi, uma ciência que tem as suas próprias regras, tem a sua própria sistemática, não é? Ela tem o seu método de estudo também, e ele pode ser também encarado como uma técnica, né? Ou como Uhum. dizia Celso, né? A arte do bom e do justo. Então, o direito ele pode ser uma técnica também, uma arte. Sim. Técnica no sentido grego, né? De técnica, de Uhum. saber exercer um ofício. Isso aí Claro. você também pode encarar. Mas existem 3 outras facetas do direito que normalmente são ignoradas dentro do estudo jurídico no Brasil hoje, que seria o direito como justo, não é? O direito como fato social e o direito Uhum. como poder. Essas 3 facetas do direito, elas são normalmente ignoradas ou elas são relegadas para outras ciências. Sim. E aí é que está o problema, porque por que o marxismo cultural invadiu o estudo do direito dentro do Uhum. Brasil? Porque aqui no Brasil, se esqueceu, por uma redução positivista, de que o direito também é fato social. Né? O direito é um fato que influi na sociedade, que tem a sua existência social ao lado da religião, ao lado da cultura, ao lado da economia e de tudo mais. Né? Então ele tem a Uhum. sua influência histórica e cultural dentro da sociedade, como um Claro. todo. Mas, Claro. por força do positivismo, nós esquecemos essa face do direito como um fato social. Resultado: quem ficou para estudar o direito como fato social? Os sociólogos. Só que os sociólogos, no Brasil,
O momento em que eles começam a estudar o direito como fato social é justamente o momento em que o marxismo toma conta no país como escola Perfeito. dominante da sociologia. Sim, Né? exatamente. Então você vai ter o Celso Furtado, Florestan Fernandes, o próprio Caio Prado, tá entendendo? Então Claro. você vai pegar esse conjunto de intelectuais marxistas que vai tomar o direito e estudá-lo como fato social. Então aí Sim. o direito abre um flanco para a invasão do marxismo cultural. Ao mesmo Perfeito. tempo, o direito como poder. Aí entra no tema da nossa live anterior. Porque o direito como poder, né, o direito de mandar alguém fazer algo, ou o direito de exigir algo para mim, né, isso aí envolve a legitimidade de exigir ou de mandar. E de onde vem Uhum. essa legitimidade? De uma regra que é maior do que o direito posto. Aí é onde entra o tema da live anterior, né, que é o direito natural. Então, você tem todas essas. E, claro, o direito como justo. Claro. Porque o direito natural, se existe de um lado o poder do Estado de mandar e da pessoa, né, que exige o direito subjetivo, privado, de exigir, né, se existe esse poder, ele tem que estar embasado nessa regra que o legitima. Essa regra que o legitima é o justo por natureza. Então, Uhum. todas essas três faces foram esquecidas. Como elas foram esquecidas e o direito passou a ser unicamente ciência técnica e norma, então Uhum. você deixa isso aqui para outras ciências e é aí que ocorre a redução do direito ou mesmo o seu sequestro pelos marxistas, não é? Os positivistas já tinham sequestrado, foram eles que fizeram essa redução, Claro, não é? claro. E aí que se perde a situação toda. Então, o jurista brasileiro ele tem que atentar, em primeiro lugar, para essa questão. Né? Recuperar essas cinco faces do direito, né? Digamos, essa visão, para a gente parafrasear o Mário Ferreira dos Santos, essa visão pentadialética do direito e Uhum. recuperá-la como um todo. Né? Uhum. Colocar o direito dentro de e olhar por todos esses lados, e não apenas por Claro. um ou por outro dele. Eu, eu vejo um erro de duas faces aqui, né? E basicamente você tem um problema antropológico e um problema metafísico. O que, que é o problema antropológico? A partir do momento que você tem o domínio do positivismo, eu não posso olhar o jurista, certo? O homem que faz é um erro em relação à pessoa, porque eu não tenho a ciência de quem é essa pessoa. Portanto, quais são as potências, as virtudes que vão realizar essa pessoa. Então, você exclui da formação, e esse é interessante porque é o paradigma, é a contradição básica dessa era. Na época da liberdade, as artes liberais sumiram, certo? Você fala tanto da liberdade, não sei o que, exatamente quando a liberdade é colocada como valor máximo, a próprio estudo de aperfeiçoamento do homem foi deixado de lado. Então, na formação Isso. jurídica, você tem a exclusão do aperfeiçoamento da retórica, que é parte do ofício, do uso das pessoas, que era a disciplina do trivium. Você tem falta de estudo da própria noção das virtudes do jurista, de como o juiz pode viver melhor o seu trabalho, o advogado, como que a vida dele pode se regrar para o estudo, para a vivência de determinadas situações que são desafiadoras cada dia. Então tem uma perda da visão do jurista como uma pessoa que busca virtude, né? Você tem toda uma Isso. perda da formação do ponto de vista de melhora da memória, melhora de qualidades humanas essenciais que são necessárias para o estudo, concentração, memória, não sei o quê, e ser deixado de lado se torna simplesmente questão de técnicas mnemônicas para o concurso público, por exemplo. O cara vai lá dar o concurso público, daí ele tem que decorar técnicas de memória. Mas ele não aprende a desenvolver a memória, a própria. Isso na formação jurídica está excluído. Porque no positivismo, no fundo, você tem uma visão antropológica de que não é o homem, o ser racional dotado de alma que está por trás daquilo. Na verdade, é como se fosse o observador descolado de uma vivência de uma pessoa observando o fenômeno. E qual o fenômeno? O fenômeno não é o real. Não é aquilo que a metafísica fala que é o real, certo? Dentro desse real, com as normas postas, com uma realidade sociológica, com tudo isso. Não. O fenômeno é
uma determinada relação de determinadas posições normativas. Como que elas se concatenam uma com a outra. Então, por exemplo, eu tenho a norma X e a norma Y. Qual que é o meu papel? Falar qual que é a relação entre elas, certo? E essa relação entre elas, se eu seguir um paradigma mais positivista da velha guarda, né? E aí eu vou para a trau da dogmática jurídica. Daí eu tenho que me resumir a simplesmente ver o que determinados doutrinadores viram que é a articulação delas. Se eu for para essa outra revolução posterior, marxista, Foucaultiana, daí é muito pior, porque daí em cima do erro, daí agora eu vou ver a superestrutura, eu vou desconstruir a superestrutura do mundo. Daí chuto o balde, porque já não tem mais natureza humana de nenhum tipo. Mas, veja, mesmo no positivismo, eu não busco o real, a visão da relação de todos os fundamentos, não só da questão do justo, mas toda uma realidade social, política e de várias naturezas, que se unem. Então, quando eu falo de lei natural, eu não estou falando só de um elemento de uma relação de justiça comutativa, ou seja, de justiça do quanto eu devo para você, do quanto é devido para mim, certo? Esse é o mérito do Michel Villey, Javier Hervado e outros, de restituir o direito natural nesse ponto. Mas a lei natural, tal como a tradição nos ensina, ela me permite ver realidades da política, ela me permite ver realidades da própria estrutura social, de como se organizam os tribunais, de como se organiza a relação dos poderes. Então ela tinha preceitos que me ajudavam a direcionar todos os elementos. Um exemplo, por exemplo, quem quiser ver, tem o livro do Johannes Messner, foi um grande intelectual austríaco do século XX, chama Ética Social, a lei natural no mundo de hoje, que é um livro que fala sobre economia e sobre Estado com viés de lei natural e com autores de direito, mas ele está falando da sociedade. Mas por quê? Porque na visão dele, os fenômenos são relacionados. Claro, não quer dizer que eu não tenha uma ênfase jurídica na minha análise, uma ênfase econômica em elementos, claro, mas as coisas se unem. O marxista, ele tem uma vantagem face à pessoa que, por modéstia, quer ser positivista. Ele sabe que a questão jurídica está relacionada com a política, está relacionada com a ética. Então ele entra armado com o discurso ético, com o discurso de teoria do conhecimento, com o discurso político, e ele domina o jogo. Então ele sabe, por exemplo, que a questão do STF envolve tanto a questão política quanto o conhecimento das normas. E aí ele chega lá nos tribunais superiores e domina a coisa porque ele entende a conexão dessas realidades. E aí a pessoa, para tentar fugir do marxismo, o cara bem intencionado, fala assim, não, eu vou ficar preso aqui na realidade da norma, porque eu não quero sair dela. Mas sem a formação ética de outros parâmetros, certo? Nós acabamos sendo dominados por aquele que tem uma visão mais ampla do fenômeno. Então eu acho que esse é um fator que está acontecendo muito fortemente, eu não acho que é tão aleatório que aqueles que têm uma visão de lei natural, não sei o que, tenham perdido espaço, porque eles, na verdade, perderam a noção da lei natural completa, certo? Então, com uma visão muito restrita, a gente não estuda mais esses elementos, a virtude, a lei natural, teoria política e tal. E sem entender a conexão de todas essas coisas, nós não nos formamos da maneira adequada e nós não vemos o fenômeno jurídico da maneira adequada. E aí nós perdemos a briga para o marxismo, que é uma teoria francamente pobríssima sobre vários aspectos. Pobríssima do ponto de vista metafísico, pobríssima do ponto de vista lógico, epistemológico, mas que tem um grande acerto. Está entendendo o fenômeno inteiro. E o positivismo nos adestrou a não olhar o todo do fenômeno jurídico, todo da nossa própria formação. Então o que eu vejo é que nós temos aqueles que têm uma visão de lei natural, uma visão mais ampla do fenômeno, têm a faca e o queijo na mão, mas nós reduzimos tanto o nosso horizonte que nós fomos superados até pelo marxismo. Ou seja, não é que o marxismo é amplamente superior intelectualmente, não é. Só que ele está vendo o fenômeno inteiro. Não sei se te parece correta essa visão da coisa. Totalmente. Olha, o debate entre um positivista e um marxista é da seguinte maneira. O positivista, ele chega para você e diz, mas a lei aqui diz que eu só posso
conferir através de um contrato para tais pessoas e tais pessoas 2 sacas de arroz. Aí o marxista vai olhar e vai dizer, mas isso é injusto, porque o pobre vai morrer de fome. O pobre ele precisa de mais do que 2 sacas de arroz, ele precisa de feijão, precisa de carne, ele precisa de leite. Então você tem que dar tudo isso para ele, você não pode dar só 2 sacas de arroz. Veja o caso que nós estamos enfrentando atualmente, a questão, a MP que saiu hoje, inclusive, hoje ou foi ontem, do programa emergencial, né, de manutenção dos empregos. Ele confere R$ 600 para aquele trabalhador que tem um contrato e, por força dessa crise econômica provocada pela peste chinesa, ele está perdendo seu emprego. Então o governo está dizendo, não, segura o emprego dele aí, ele vai ter R$ 600. O que é que o marxista diz do outro lado? Ele, não, mas R$ 600 não dá para ele viver. Essa lei, ela é injusta nesse sentido, porque a pessoa que está perdendo seu trabalho precisa de muito mais. E isso aí funciona como retórica. Isso aí funciona como isso empresta legitimidade. Porque qualquer pessoa que observe esse discurso vai perceber a legitimidade dele em face de quê? Em face da realidade. Então, claro. A linha que precisa ser traçada, sabe qual é a verdade, Guilherme? A verdade é que nós juristas precisamos deixar de ser tapados. Né? O jurista brasileiro, da forma como ele vem sendo formado, da forma como nós estamos estudando direito hoje em dia, da maneira como a gente tem tentado observar as realidades jurídicas, da maneira que a gente tem confeccionado as leis, nós estamos fazendo isso de maneira burra, nós estamos fazendo isso de forma como pessoas tapadas, entendeu? Imbecis. É por isso que a população brasileira ela olha para um jurista e ela acha que ele fala uma outra língua. Ela acha que o jurista ele fala um outro idioma, que ele é esse aí é um doutor, tá entendendo? Ele está distante. Sempre foi desse jeito, sempre foi desse jeito. O juiz ele pisa no céu, ele pisa nas estrelas. Não é? O desembargador mais ainda, ele está não é nas estrelas, ele está já pisando em outra galáxia. Então, por que tem essa impressão? Porque o povo tem a impressão de que o jurista ele não fala mais a língua, né? Porque não devia ser assim. Nós juristas deveríamos falar a língua das pessoas, a língua da realidade, porque o direito ele influi na vida de todo mundo. Mas nós não conseguimos mais fazer isso. Por que isso acontece? Isso aí que você está dizendo é um dos motivos. E outro motivo é a falta de uma concepção do direito, de uma forma de estudar direito que leve em conta aquilo que o Gilberto Freire levou em conta em relação à sociologia. Estudar a sociedade não como... O Gilberto Freire fez isso magnificamente em relação à sociologia. E é por isso que a sociologia do Gilberto Freire é tão completa. É por isso que ele enxergou o fenômeno sociológico de uma forma que outros sociólogos não conseguiram fazer no mundo inteiro. Ele é uma pérola dentro da ciência social mundial e uma pérola dentro da intelectualidade brasileira, porque ele conseguia enxergar o fato social sob todos os ângulos possíveis. Uma coisa que acontece na sociedade, ela tem influência sobre os costumes, sobre a economia, sobre a religião, sobre tudo. E quando você pega cada uma dessas coisas, ela tem influência sobre as outras. Então, Gilberto Freire ele vai falar de sociedade brasileira, você pega a Casa Grande Senzala e o cara vai estar discutindo como as casas eram construídas, os alpendres, as paredes grossas, como isso tudo representava uma face da sociedade brasileira em formação na colônia. Por que nós não conseguimos fazer a mesma coisa com o direito? Observar o direito sob uma visão mais completa, mais ampla, entender que o direito ele não tem apenas uma função legal,
uma face legal, mas que o direito tem também uma face ele empresta uma legitimidade para justamente essa norma legal, e não só isso, ele é uma realização no mundo de uma cultura. E essa cultura é também uma realização de uma tentativa de buscar a lei natural, tal como concebida por Deus. Então, Claro. enquanto a gente não consegue ligar todos esses pontos, né, o direito continua sendo uma face reduzida. E é por isso que o mundo do direito ele é um mundo distante. O que é que isso contribui para gerar? Contribui para gerar precisamente aquilo que os brasileiros vivem hoje, que é um distanciamento gigantesco entre o mundo das leis, da política, Brasília e a nossa vida real. Ah, sim, a ponto claro. de que você acredita que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? As pessoas, isso contribui para gerar o establishment burocrático, o Estado que controla as coisas sem que as pessoas saibam o que é que está sendo feito. Porque você não consegue mais atingir essa população com a língua da realidade. Tem um episódio, uma das figuras, eu acho fascinante que o Brasil elencou, por exemplo, Hans Kelsen como um dos seus papas para a formação do direito, né? E algumas coisas sobre Hans Kelsen. Hans Kelsen já estava sendo educado num contexto de kantismo decadente misturado com aquele positivismo círculo de Viena, de positivismo lógico, certo? Que estava incipiente aquele debate. Dentro disso, qual que é a coisa, o dado essencial, e isso o pessoal não entende, muita gente não conhece isso. O ponto de partida que vai levá-lo a postular essa história de norma fundamental e tal, é que se conclui na ocasião, por conta desse kantismo decadente, a impossibilidade, eu acho Kant já terrível, certo? O kantismo decadente, então pior ainda. Mas assim, a impossibilidade de conhecer o real de um conhecimento metafísico. Esse é o ponto de partida, esse não é uma conclusão, esse é o ponto de partida. Partindo desse ponto, é também uma impossibilidade de conhecer a natureza humana e de se buscar o bem da alma, como se tinha na ética aristotélica. Esses pontos são colocados como postulado inicial, já de uma teoria do conhecimento limitada, que se vende como modesta, não, veja, estamos mantendo a ciência, mas na verdade é uma rejeição do conhecimento tradicional. E aí o que me sobra? Se eu não consigo conhecer a realidade metafísica, histórica, eu não posso fundamentar, por exemplo, as leis no contexto histórico que elas têm. Eu já não deveria fazer isso. Então, o fato da Áustria ter uma tradição monárquica, católica, não pode entrar no contexto das leis. O fato do Brasil ter uma tradição portuguesa, que foi trazida, que remonta ao direito romano, ao Império Romano, não pode ser considerado no fenômeno. Considerações que eu tenha feito de cunho ético, moral, também não podem fundamentar a forma como se coloca a lei. Então, o que vai fundamentar a tal da lei? Porque até os revolucionários franceses queriam fundamentar em base na liberdade, ou qualquer noção vaga dessas, que é péssima fundamentação, mas pelo menos era algum tipo de fundamentação. Então, o que eu posso fundamentar? Não há um fenômeno real que possa me fundamentar. Dado que esse fenômeno real não pode, mas ao mesmo tempo eu preciso ter a ciência pura do direito, eu preciso ter algum objeto que eu possa analisar, certo? Então eu preciso ter um postulado que vinha da razão, que eu postulo para ter um objeto, e eu não estou falando que não tem nenhum tipo... E esse postulado eu dou como necessário, certo? Mais ou menos como naqueles exercícios de lógica, não sei o que eu preciso jogar um postulado para fazer uma brincadeira de círculos lógicos. Você precisa ter um pressuposto. Eu preciso dar esse pressuposto, e jogado esse pressuposto, agora eu vou tentar construir um mundo em cima dele. E aí é muito cômico, porque... Daí qual que é a postura ética, política que o Hans Kelsen vai adotar? Ele vai zarpar depois da Alemanha, daí ele vai ir lá para os Estados Unidos, viver entre os hippies, vai estar lá no meio do movimento hippie e tal, e defender a democracia liberal no meio do negócio hippie. Ou seja, na verdade não é que não tem uma postura ética, moral e política por trás. Tem sim, só que é a postura relativista liberal que ele já está colocando. Porque, na verdade, se você exclui da discussão a discussão da lei natural,
a ética política, sobra o relativismo liberal, que é o que ele está propondo no final das contas. E, no máximo, uma certa noção de dever que ele tem ali no meio, tal, que ele tirou do Kant e tal, que ele tem lá no meio também. Não é que é o relativismo bruto, puro do Foucault, por exemplo, mas é um negócio que é assim. É o dever para ser bonito, né? Exatamente. Não, é porque eu tenho eu sigo essas regras aqui porque eu sou gostosão. E o Eric Voegelin, que era aluno do Hans Kelsen, percebeu isso e aí aponta e falou, cara, o que é isso? Bom, esse cara está criando uma segunda realidade, ele está criando um fenômeno em cima do fenômeno real, porque a realidade do mundo é uma realidade que tem uma dimensão espiritual, uma dimensão social, política, em busca Perfeito. da ordem, que a ordem é o fator essencial e a lei se fundamenta na ordem, porque a lei é o quê? Senão aquilo que coloca a ordem nas coisas, certo? Tenta a lei constitucional. Por isso que é possível uma lei constitucional, independente de eu conseguir escrever a lei. Porque eu tenho uma ordem por trás das coisas, uma ordem social, política, que permite que as coisas sejam minimamente ordenadas para um bem, e daí por isso que eu posso fazer leis escritas, para conseguir ordenar de algum modo a cidade para o bem. Se a lei não ordena para o bem, ela é contra o próprio ordenamento, contra a própria sociedade. Portanto, contra a própria razão de ser da lei, certo? Então existe um mundo real, com uma dimensão histórica, que é fundamentado na ordem. Agora, para fugir desse mundo que é fundamentado na ordem, porque eu não quero aceitar as implicações éticas, morais ou políticas que sejam da ordem, da realidade do mundo ordenado, eu agora vou postular uma segunda realidade, um mundo fake, certo? E esse mundo fake vai direcionar a minha vida. Então o jurista atual, ele não é convidado muitas vezes a vir para o mundo real e a se formar como uma pessoa que busca a ordem nesse mundo. E essa ordem envolve o conhecimento das leis, envolve o conhecimento jurídico da técnica que você está falando, mas envolve muito mais, envolve o conhecimento ético, moral de vários costumes e o conhecimento dos costumes e dos bons costumes que vão influir na sociedade. Então, essa experiência da segunda realidade que o Hans Kelsen, que o Eric Voegelin, que era aluno dele, estava lá olhando o professor, falando, professor, não é nessa... Veja, ambos concordavam que o nazismo era ruim, certo? Mas o problema é que eles concordavam por motivos completamente diferentes. Um falou assim, não, precisamos liberar a sociedade, ter uma sociedade livre, sem amarras, não sei o quê. E o outro está falando, não, cara, essa sociedade sem amarras está girando o nazismo, entendeu? Ou seja, a tal da sociedade caótica é o que está permitindo a ascensão dessa insanidade. Então, nessa briga do Eric Voegelin com o Hans Kelsen, que no Brasil nós certamente, contemporâneo, nós não adotamos Eric Voegelin, nós adotamos Hans Kelsen, certo? Nós fomos para o lado keuseniano, também não adotamos, que é a péssima escolha, também não adotamos os nossos próprios que estavam alertando para esse problema. Aliás, o Zé Pedro Galvão de Souza, que nós estamos na outra live, que eu sempre vou recomendar 1 milhão de vezes. Por quê? Porque eu sou muito grato, ele fundou a minha universidade, que era PUC de São Paulo, foi um intelectual maravilhoso, que teve uma atuação fantástica e foi perseguido N vezes. E o Zé Pedro Galvão de Souza, entendendo esse vício do Hans Kelsen e a moda do Hans Kelsen estava surgindo, fez o quê? Pegou a nova ciência da política do Eric Voegelin, lançou aqui no Brasil e prefaciou. E falou, gente, vocês precisam ler esse negócio aqui, essa tal de nova ciência da política do Voegelin, porque... Ele não é da mesma tradição exatamente do Voegelin, ele é mais do tradicionalismo ibérico, tomista, é outra tradição. Só que por que ele quis resgatar o Voegelin? Aí que tá, mesmo ele sendo um tomista, um tradicionalismo ibérico, certo? Que é uma linha muito legal, municipalista, tudo isso. Por quê? O Eric Voegelin estava confrontando a mentalidade em vigor que estava surgindo no Brasil da época. Essa política baseada na segunda realidade. E é aí que está a sacada do Zé Pedro trazer o Voegelin, isso há 60 anos atrás. Só que o que acontece? Ele trouxe a solução do problema. A solução do problema não foi ouvida, certo? Foi ignorada. Resultado hoje é que o nosso aluno de direito, o cara entra, ele está mais perdido do que nunca. Ele chega, o professor fala uma mistura de que não existe pena, de que não sei o quê, daí ele tem o ensino mercadológico, que é assim, cara, vem que eu vou te ensinar a passar num concurso público, daí você... E a visão, eu não vou entrar no serviço público para ser um estadista, para fazer o bem, para mudar a realidade. Vou entrar no serviço público para parar de trabalhar, que é o fim da... É a anti-servidão, certo? Então, aí você tem a visão mercadológica do direito, ou uma visão burocrática do direito, ou uma visão desconstruída. E aí o aluno chega perdido,
não sabe aonde estudar, para onde estudar, nem o que ele vai fazer da vida. Muitos largam a faculdade, que é um fenômeno que ocorre. O cara entra numa universidade pública de direito e larga a faculdade, coisa louca. Às vezes é pior ainda, o cara se forma e não exerce o ofício, que aquele ofício não significa nada para ele, muito comum também. O cara que tira o diploma de direito manda para o pai, o diploma deixa na parede do pai e não exerce a coisa. E aquele que começa a exercer, mas tem uma vivência, coitado, da advocacia e da vida pública que é muito pesada, que é dura. Que ao invés de ser uma vivência que ele sente como um agente que faz o bem para as pessoas em volta, ele sente uma coisa dura. Por quê? Porque ele não tem as ferramentas para combater esse direito ideologizado que nós temos hoje. Exato. E a coisa se torna árida e sufocante para ele. Então o fenômeno que eu vejo, eu acho que lá atrás já estava a origem da coisa e agora nós estamos vendo a consequência dessa escolha errada lá atrás, né? E a consequência que veio rápida e acachapante, né? E que ela agora vai mostrar o seu resultado mais grave, que já está mostrando o seu resultado mais grave. É o lançamento de vários bacharéis em direito que não sabem o que fazer da vida. Né? Não sabem o que fazer da vida. Porque eles buscaram direito não como uma busca pelo justo, pela lei natural, porque eles nem sabem o que é isso, ninguém nunca apresentou para eles o que é isso. Isso aí é uma questão até de ignorância apiedável, entendeu? Vagamente eles acham que é tipo o direito derivado da Bíblia, né? Quando tanto é quase isso, é quase assim que se apresenta o negócio. Isso, não, você entra numa faculdade de Direito, é o professor de introdução à ciência do direito, introdução ao estudo do direito em algumas outras faculdades, ele vai olhar para você, não, olha, tem aqui o direito positivo e o direito natural. O direito positivo é esse que a gente acredita baseado nas leis, nos tribunais, né? O direito natural é o que o Papa diz que serve, né? O rabino ali e tal, e Adão e Eva, lá no início do Jardim do Éden, acredita no criacionismo e tudo mais, ele vai apresentar todas essas coisas, né, e dizer que isso é o direito natural. Tudo menos que seja direito natural, claro, né? Não, exato, até porque ele não sabe o que é também, né? Claro, ele não sabe apresentar o que é, e a gente tem que ter noção que a nossa formação ela já está deficitária há muito tempo. Você citou o exemplo do Wegelin, que eu ia falar também, porque o Wegelin ele me lembra muito o Gilberto Freire na luta que ambos travaram dentro das suas ciências, né? O Wegelin na ciência política e jurídica e o Gilberto Freire na sociologia, com os motivos que eu já tinha apresentado. Mas o Wegelin ele fez exatamente isso. O Kelsen ele lança a sua teoria. Eu não chamo de teoria pura, eu chamo de teoria esquizofrênica do direito. Quem ensina Hans Kelsen, já que está falando tanto aí de saúde pública hoje em dia, quem ensina Hans Kelsen devia ser preso por crime contra a saúde pública. Porque aquilo ali é lançar a esquizofrenia assim, a níveis alarmantes, né? Justamente na cabeça de quem vai ordenar a vida dos outros. Então você coloca o germe da esquizofrenia e da alienação mental na cabeça de quem vai ordenar a vida do todo. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. E o Kelsen ele lança a sua teoria esquizofrênica do direito, com todas as características que você já expôs, e o Wegelin ele faz uma resposta. É uma história bem interessante, inclusive. O pessoal, porque nos revela um pouco sobre como é que deve ser a formação de um jurista. Porque o Wegelin, ele estudava com o Kelsen era professor dele, mas ele tinha um outro professor que agora eu esqueci o nome. Se você souber, pode me ajudar, mas eu esqueci agora. Depois pode me voltar à cabeça. Ele tinha um outro professor que, junto do Kelsen, colocava outro tipo de questão na cabeça dele. Colocava a questão, a influência
da história, da religião e do fato social dentro da política. Uhum. E o Wegener ele ficava com essas duas coisas martelando. Uhum. E chegou um tempo que ele, por influência desse outro professor, ele disse, não, a gente vive numa desordem tão grande que eu tenho que buscar mais atrás, né, o motivo dessa desordem. É aí que o Wegener vai aprender grego para estudar os evangelhos, para estudar São Paulo, né? Ele vai aprender o grego para ler Aristóteles, né? No seu original. Então, ele vai, inclusive, buscar um conhecimento que, na época, era renegado pelas pessoas. Vai estudar o que é nominalismo, ele vai estudar o gnosticismo, que vai ser a grande batalha da obra dele. O Wegener vai puxar tudo lá para trás e ele vai dizer, opa, peraí, não é como o Kelsen está dizendo aqui, não. Tem muito mais coisa dentro desse negócio e nós temos aqui a ordem e a desordem. E essa desordem é formada precisamente pela negação da realidade. E quem fez essa negação da realidade ao longo de toda a história? Os gnósticos. Os gnósticos não gostavam do mundo tal como ele era. Então, eles negavam a realidade existente. Eles viviam numa alienação mental por si. E quando o Wegener percebe isso, aí ele escreve o Nova Ciência da Política em resposta a Kelsen. E Kelsen fica com raivinha, né? Kelsen se sente afrontado. O aluno dele, né, escrevendo uma resposta a si, e aí o Kelsen ele faz uma tréplica, que é agora sim, o Kelsen fica tão afrontado, que a tréplica dele ele vai nomear de uma nova ciência da política e bota uma interrogação. Quer dizer, ele fez realmente um livro para responder a Wegener, responder ao aluno dele, para questionar o aluno. E ele envia esse livro para Wegener. E ele escreve uma carta para Wegener, ele envia o original e diz, olha, eu me senti afrontado porque você escreveu a Nova Ciência da Política, contrariando tudo que eu lhe ensinei, tudo que eu prego no meu livro e tal. Então eu escrevi aqui uma resposta a você e eu vou publicá-la. Aí Wegener responde para ele e diz, muito bem, professor, eu aceito a sua réplica, agora eu advirto, se o senhor for publicá-la, eu terei de escrever um outro livro tratando desse erro que o senhor cometeu. E o Kelsen, sabe o que o Kelsen faz? Guarda o livro na gaveta. Não publica. Esse livro veio ser publicado agora, em 2006, por aí, porque descobriram um manuscrito dele escondido em algum lugar. Aí o pessoal achou esse livro e publicou póstumo. Não tendo a decência que o Kelsen teve, vão fazer aquilo que ele não quis, né? Exatamente. Esse livro foi publicado, já tem uma edição dele em espanhol, inclusive, e foi publicado, se não me engano, no centenário, eu não sei se era centenário de Kelsen, enfim, do nascimento dele, uma coisa do tipo, mas eles publicaram isso só depois da morte dele. Mas perceba, a maneira de vencer essa visão reduzida do direito é precisamente pela sua amplificação. Quer dizer, observar o direito sobre outras óticas. É isso que o jurista deve tentar fazer hoje em dia. E perceba, a situação é tão grave que isso prejudica até a mercadologia. As pessoas não sabem mais ganhar dinheiro com direito. Você só faz direito. Não sabe mais ler, quanto mais ganhar dinheiro com direito. A gente não é ensinado mais a ler. Exatamente. Então, você vive num direito tão irreal que as pessoas não sabem mais nem ganhar dinheiro com ele. Ele não serve mais nem como ofício.
Ah, É, fica aí o pessoal fazendo direito para se matar para fazer um concurso público, aí passa 10, 12, 20 horas por dia é, sentado dentro de uma salinha lá, com post-it, com caderninho, com assistindo aula, cursinho, etc. Cursinho de manhã, cursinho de tarde, cursinho de noite, depois ainda estuda de madrugada, dorme 2 horas por dia, come em 30 minutos e aí vai cursinho de manhã, cursinho de tarde, cursinho de noite, se matando, botando um vade-mecum inteiro dentro da cabeça. Não tem quem não fique doido com uma coisa dessa. é, Não tem quem não fique doido. com Aí o certeza. pessoal. Aí você vai. Ah, por que, que o nosso funcionalismo público é desse jeito? Mas pergunta por que, que é É, desse só jeito. faltava não ser, né? Entendeu? Só faltava não ser. E uma das coisas que. Quando me perguntam sobre isso aqui no Instagram, uma das coisas que eu respondo é. O pessoal pergunta muito, como é que eu faço para ganhar dinheiro com a advocacia? Porque hoje em dia está difícil concurso, né? Não está sendo tão fácil. E agora com uma crise como essa, É, que vai ser, que está se avizinhando, vai se tornar mais difícil, porque vai ter que é. enxugar a máquina pública e até reduzir salário, quem sabe, né? De servidor. Então, todo mundo vai ter que pagar um pouquinho da conta. Uhum. Aí não é mais uma promessa absoluta, né? E o pessoal me pergunta muito, como é que a gente faz para ganhar dinheiro com a advocacia, por exemplo? Aí eu digo, olha, só tem uma forma de você ganhar dinheiro com a advocacia. Aliás, só existem duas formas de ganhar dinheiro com a advocacia, né? Ou você faz uma pessoa parar de perder dinheiro, ou você faz uma pessoa ganhar dinheiro. Só tem essas duas formas. Aí você cobra em cima do que ela ganha ou em cima do que você economizou para ela. Pronto, não tem outra maneira de ganhar. Agora, como é que você vai fazer isso? Aí você tem que estudar política, aí você tem que estudar É. economia, aí você tem que estudar a vida social, Você tem que ter porque você tem que amizade com saber as como é que o dinheiro. pessoas. Tem Tem que que ter conhecer gente. amizade. Você trancado numa sala, você não vai achar cliente, né? Esse é Não o. vai, não vai. Você tem que conhecer como é que funciona a vida econômica e social É, para você ter uma noção de como o dinheiro está circulando, para onde ele perfeito. está indo, onde é que ele está deixando de ir. Isso só se faz estudando direito dessa forma ampla que a gente está apresentando aqui. Então, o positivismo não vai te trazer nada. Essa visão É. técnica, tecnicista do direito, vai acabar com a tua vida. É o contrário. Nem o dinheiro que seria algo teoricamente muito pragmático entre as pessoas obter vai trazer. Aliás, o mais pragmático é ter uma formação integral. Uma vez eu estava conversando com o Ives, né? Aliás, peço orações pelo Ives pai, que está aí e tal, no Sim, hospital, que o pessoal sim. reze por ele. Mas eu tava conversando com o Ives filho, uma vez numa pizzaria, e eu estava conversando sobre formação, certo? E daí ele perguntou uma vez, falou, cara, o que você dá de formação para os meninos no colégio? Aí eu falei assim, eu dou. Aí eu peguei o programa, né? Eu adoro dar aula em colégio. Aliás, eu cheguei aqui, eu estava só no governo, né? Daí eu já fui procurar o colégio assim, para dar aula, que eu sinto falta de colégio, tal, poder dar aula, porque para mim é uma experiência pedagógica maravilhosa. Então eu entro lá de manhã tal, antes do meu expediente no governo para isso. E aí eu mostrei pro Ives o programa, e ele falou, mas é isso que precisava para a formação do pessoal. Essa formação clássica, era isso que estava faltando para a formação do pessoal jurista. A formação de colegial, ele estava achando que aquilo ali já tinha que ser aplicado para o pessoal jurídico. E o que era basicamente isso de formação que a gente estava desenhando e até aplicando para o direito? O Ives, ele estuda direito do trabalho e, ao mesmo tempo, estuda Tolkien, certo? Prefacia a obra do Tolkien. Ou seja, para ele, assim, não, se eu ler Tolkien, eu não vou conseguir prosperar na carreira jurídica. Bom, pode perguntar para ele, então, que ele, de fato, fez isso. Estudou teologia, estudou Tolkien e prosperou. Acho que ninguém vai A dizer que minha ele não biblioteca prosperou, de né? Tolkien lá em cima. Isso aqui tudo aqui em cima é tudo Tolkien, ó. É tudo Olha Tolkien aí. aqui. O meu tá aqui, ó. Tá aparecendo aqui. Esse aqui é o Tolkien. Mas, Pois enfim. E aí, exatamente. eu tava conversando com ele, o que que eu testei se alguns alunos já de graduação, eu falei, cara, ó, vou te dar aqui um caminho para você sair e sobreviver na faculdade de Direito. Primeiro, você vai estudar muito, mas não é pouca coisa que você vai estudar pra caramba. Você não vai deixar de estudar o conteúdo das provas, certo? Aliás, você vai tirar nota alta nas provas. Você vai ter que tirar. E isso é muito importante, porque assim, não adianta você não conhecer o conteúdo que está sendo passado para você. Só que Exato. esse conteúdo é limitado. Então, justamente por ser limitado, você vai estudar paralelamente isso,
você vai estudar os grandes nomes da filosofia do direito, que é fundamental. Então, eu passo uma lista, o próprio Zé Pedro que a gente falou, Javier Ervada, a própria questão do Eric Voegelin ser um nome indispensável, por exemplo, esses textos. E aí você vai ler esses textos da filosofia do direito e você vai ler também a filosofia em geral, especialmente teoria de Estado, outras coisas. Porque você tendo... E aí você vai ler Aristóteles, você vai ler tudo isso. Então você vai ler tudo que você precisa para tirar 10, você vai ler a boa filosofia do direito para poder também refutar a má filosofia do direito que você está recebendo na faculdade, e você vai ler a boa filosofia em geral, tudo junto. E, dado tudo isso, você ainda vai ter uma vida espiritual boa, uma vida espiritual coerente, e cuidar da sua família e ter amizade. Não tenha medo de ter amizade com as pessoas e de buscar trazer pessoas para próximas da verdade, trazer pessoas, ser amigo sincero de pessoas de todo perfil, mas com valores muito sólidos e buscando trazer as pessoas para valores sólidos. Então, cara, se você fizer tudo isso, aí você vai falar assim, pô, mas daí eu não vou ter praticamente tempo nenhum. Normalmente a objeção quando eu apresento esse programa de formação, o cara fala, eu não vou ter tempo para besteira. Daí eu falo, exatamente, essa é a ideia é que você não tenha tempo para besteira. Se você tirar o tempo para besteira e focar o tempo em relacionamentos profundos, que uma vez eu lembro de um amigo meu que falou, cara, eu faço só curso de economia, porque se eu for fazer curso de direito, de pós-graduação em direito, eu não vou achar cliente, entendeu? Então essa visão assim tão boba, aí no no MBA empresarial, lá estão os clientes. Então o cara pensa fora da caixa, certo? Tem uma visão ampla. E para além de conseguir cliente, o cara tem que ter amizades e buscar a verdade junto com essas amizades. Então é uma coisa mais ampla. Então, esse projeto, claro, envolve uma disciplina de estudos, de memória, de vida, que altera a vida. Tem que mudar a forma como se vive para ser um jurista de alto nível. Agora, 2 ou 3 pessoas que seguiram esse programa que eu passei para eles, quando chegou a hora de fazer o AB, por exemplo, o cara não teve dificuldade nenhuma, o cara tirou o AB de letra. Mas assim, nem piscou o olho. Por que nem piscou o olho? Porque não é questão de ficar, cara, fica aqui decorando o conteúdo do AB. Não, veja. Faça uma graduação desde o começo que você já vai dominar os conteúdos de uma maneira efetiva. Estude desde o começo, não vai fazer essa coisa de decorar o AB no final das contas, que isso aí é remédio, isso aí não é, isso é emenda, isso é até aquela coisa, esparadrapo, isso aí não é solução. E conheça a filosofia ruim que estão te passando, mas conhecer a filosofia boa. Aí você não precisa ter medo. Você não precisa ter receio, porque se você estudar a filosofia boa junto com a ruim, você não vai ser tomado pela má. Mas precisa estudar a boa junto. Sem tomar a boa junto, o que vai acontecer? Você vai ficar escravo daquelas categorias mentais limitadas da faculdade de Direito. E aquilo vai limitar o veneno e o antídoto, né? Exatamente. E aí a forma que eu vejo que caras como o Ives, por ter essa visão mais ampla primeiro do ordenamento, porque eles já estudam direito constitucional, estudam todo tipo de área, não ficam presos naquela hiperespecialização, né? Que é um exagero. Mas assim, eles estudam para além do ordenamento integrado, ou seja, eles vão um passo além. Então eles dão o primeiro passo, que é ótimo, que é não ficar só preso ali Claro, cara, você pode ser especialista em direito penal, mas tem que conhecer o todo do direito, não é... Esse é o primeiro passo. O cara já entendeu que ele tem que conhecer um pouco de direito penal, tem que conhecer um pouco de direito civil, tem que conhecer um pouco de tudo, certo? Tributarista, tem que conhecer de tudo. Mas, para além disso, conhecer o fundamento, que fundamenta todas essas coisas. Então, esse eu acho que, quando falo de formação intelectual do jurista, é o projeto completo, certo? Com prática de virtudes. Porque sem viver virtude na prática, não dá para viver uma vida com tanto estudo sem felicidade, bom humor, virtudes, coisas que são fundamentais para tudo isso, né? Não sei o que você acha, assim, falei bastante agora, mas acho que... Perfeito. Não, tá perfeito. Veja, se você não tem virtudes, você é um lixo. Então, você pode escolher entre ser um jurista bom e ser um jurista lixo. E como é que você faz essa escolha? Para ser um jurista bom, você tem que ser uma pessoa boa. Para ser um jurista lixo, você tem que ser uma pessoa lixo. Então, ser virtuoso, né? Ser virtuoso é a resposta. Se você não tem a virtude da fortaleza, você não vai conseguir se concentrar para poder estudar, ou seja, ter a força
de se manter firme diante das pressões, das distrações, das agitações. Né? Claro. Se você não tem temperança, você não consegue abrir mão, não é? Ter o autocontrole de abrir mão de outras coisas em prol da sua vida de jurista, em prol do seu estudo, em prol do seu trabalho, em prol da maneira como você pratica a justiça no mundo. E não precisa ir muito longe. As pessoas... eu vi que muita gente perguntou aí durante os comentários, né? Quais os juristas citados. Uma pessoa já respondeu, foram esses aí: Michel Villers, Javier Hervada, Eric Voegelin, José Pedro Galvão de Souza. Você vai olhar a vida desses caras. Eu acredito muito no crescimento de grandeza, da grandeza pessoal, através do exemplo. Isso é uma coisa que, infelizmente, se for pegar toda a formação clássica, os gregos ensinavam assim, os escolásticos ensinavam assim, a igreja ensina assim até hoje. O exemplo das pessoas que viveram verdadeiramente é que ensina. Homero ensinava através do exemplo. Os gregos tomavam Homero e Hesíodo, que eram exemplos, né? Tinham exemplos, davam exemplos de pessoas, da forma como essas pessoas viviam, para poder aprender como viver, né? E quando você analisa essa maneira de aprender, olhando para vidas reais, isso aí tem uma razão teológica de ser, porque a verdade se encarnou. Então, como a verdade se transformou numa pessoa, né, ela assumiu a natureza humana, né, e se encarnou, assumindo a natureza humana, então nós também temos que olhar para a vida dos outros, para poder, pessoas que viveram verdadeiramente, para poder aprender. Quando você olha para todos esses juristas, quando você olha para o Michel Villers, olha para o José Pedro Galvão, quando você olha para o Javier Hervada, quando você olha para o Eric Voegelin, quando você olha para o Ives Gandra pai, Ives Gandra filho, você olha para todos esses juristas, você vai ver o quê? Todos eles têm uma vida regrada. Todos eles têm uma vida em que a busca da grandeza e a busca das virtudes ressoa. Todos eles têm uma formação intelectual que não se restringe ao reducionismo, né, da picuinha normativa, da picuinha de resolução e etc. E esse deve ser o nosso exemplo. O exemplo biográfico que nós temos que buscar são dessas pessoas, né? Você citou muito bem. O doutor Ives Filho é ministro do Superior Tribunal do Trabalho, né, do TST, e é um especialista em Tolkien. Né? O Ives Gandra Pai, é o maior tributarista do país. Tem área mais técnica do que o tributário? Né? É o maior tributarista do país, mas tem um entendimento de ciência política e de filosofia e mesmo de teologia, né, que dá um banho em muita gente, dá um banho em muitos teólogos. Entendeu? Ah, sem dúvida. Então, ainda mais do jeito que tem uns teólogos no Brasil, não tenho dúvida nenhuma. Exatamente. Tem cada teólogo horrível por aí, que Deus me livre. Exatamente. Então é isso, a gente tem que... É o que eu indico para as pessoas. Eu estou vendo que a gente já está se encaminhando para o fim, então 3 indicações rápidas. Estudem as biografias dos grandes juristas para ver como eles viveram a virtude no seu dia a dia. O jurista não é uma pessoa que só vive decorando vadimécum. O jurista deve ser uma pessoa virtuosa na sua forma de existir. Né? Estudem as biografias das pessoas. Segundo, parem de observar o direito sob uma visão reduzida. O direito é só norma, o direito é só técnica. Não. O direito é também fato social, o direito é justiça, o direito é legitimidade de exercício de poder. Então tem que estudar o direito natural, tem que ver o direito, tem que estudar economia, tem que estudar política. Se você é um jurista, né, de visão reduzida, sinto muito, mas você vai ser um fracasso na sua vida. Vai ser um fracasso na sua vida profissional e um fracasso na sua vida intelectual. Então, esqueça essa visão. Isso aí é o que ensina a faculdade brasileira, por isso que está uma bosta. Né? Faça as coisas da maneira correta. Essas 2 coisas. Em terceiro lugar,
leia outras coisas. Leia outras coisas. Leia literatura. Sem literatura você não tem experiência de vida. Sem biografia você não tem experiência de vida. Então leia outras coisas. Não fique só nessa de estudar só direito. Estudar só direito. Estudar só direito é a receita perfeita para não estudar direito. É o que eu sempre digo. Né? Mas agora nós temos 25 segundos restantes, entendeu? Então o relógio do Instagram vai nos podar aqui mortalmente. Eu queria agradecer muito a todos essa live. O Taiguara é espetacular, sigam o trabalho dele, entendeu? Vou nem fazer propaganda própria, vou fazer só do Taiguara, que o pessoal acompanha lá o trabalho dele, que tem dicas maravilhosas sobre direito e tudo. E vou tentar salvar aqui essa live, não garanto que o Instagram é traiçoeiro,